Por exemplo, se eu for alérgica à fumaça de cigarro, aí tem medicação para isso? Porque nem sempre dá para evitar. Sim. Ou para ácaro, ou para perfume? Sim, sim, com certeza. Existem medicamentos que controlam, porque isso que a gente chama de alergia é um processo inflamatório da via respiratória. Tanto da via respiratória alta, ou seja, nariz, a faringe e a laringe, quanto da via respiratória baixa, que é os brônquios e os bronquíolos. Então, isso é um processo inflamatório, então, a terapêutica, o tratamento, ele é baseado em medicações anti-inflamatórias, não esse anti-inflamatório comum que todo mundo conhece. E é um medicamento que controla muito bem. Mas a gente não pode deixar de orientar, e orientar de forma bastante consistente, a eliminação desses fatores agressores, principalmente o tabagismo. Porque o tabagismo ele é tão deletério para quem fuma, quanto para quem convive com o tabagista. Porque ele leva a um processo inflamatório crônico da via respiratória e ao longo de anos, com essa exposição, às vezes essa inflamação e essas alterações elas se tornam irreversíveis. Então a gente não pode deixar e não pode perder a oportunidade de orientar a cessação do tabagismo. O Espaço Universitário faz mais um intervalo e volta daqui a pouco. Estamos apresentando o programa Espaço Universitário, uma iniciativa do programa Medicina Consciente em Debate do curso de Medicina da UFV. No programa de hoje estamos falando sobre as doenças respiratórias. Fernando, todo mundo que tem asma tem bronquite? Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Bem, a asma ela é um tipo de bronquite, né? O que todo mundo aí de forma leiga chama de bronquite, na verdade é a asma. Bronquite, o que significa bronquite? Significa inflamação dos brônquios. E a asma é um tipo de inflamação dos brônquios, portanto a asma é um tipo de bronquite, é uma inflamação de cunho alérgico. Mas a gente tem outros tipos de bronquites. Você tem, por exemplo, a bronquite viral, que pode ser consequência de uma gripe. Você tem a bronquite tabágica, daquele paciente que fuma durante muitos anos. Você tem algumas bronquites de fundo imunológico, que são doenças mais raras e que às vezes acomete muito criança nova e às vezes idoso. Então, enfim, a asma é um tipo de bronquite. Existe asma ou bronquite de fundo emocional também? Não. O que existe é uma piora dos sintomas de asma quando a pessoa passa por um momento de estresse emocional, mas não o surgimento da doença. A asma é uma doença crônica que tem um substrato genético, um fundo genético, ou seja, a família que tem muita pessoa asmática, a chance de um filho ser asmático é muito grande. Mas precisa também, às vezes, de fator ambiental atuando nisso aí para o surgimento, para a manifestação dos sintomas. Todo mundo que tem falta de ar tem doença respiratória? É sinônimo? Isso é uma pergunta óbvia? Não necessariamente. Existem muitas doenças respiratórias que podem levar à falta de ar. A maioria não leva. Por exemplo, gripe e resfriado dificilmente levam à falta de ar. Quando levam, isso pode ser um indício de que a doença está se tornando mais grave. Existem outras doenças respiratórias que a manifestação primordial é a falta de ar. Por exemplo, quem tem asma, uma das principais queixas da pessoa é a falta de ar. Quem tem a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, de quem fumou durante muito tempo, ou ficou muito exposto à fumaça de queima de carvão ou de lenha, também tem como manifestação principal a falta de ar. E além disso, existem doenças de outros sistemas que levam à falta de ar. Por exemplo, pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela pode ter falta de ar. Né? Pessoa que tem alguma doença neurológica, em que a musculatura fica mais fraca, ela não consegue contrair a musculatura de uma forma efetiva, ela pode manifestar também como falta de ar. Então, se não é sinônimo. Nariz entupido também não é sinônimo de asma, não é uma coisa fatalmente ligada à outra. Eu tenho nariz entupido ou eu tenho coriza com frequência, significa que eu tenho asma ou bronquite? Não. Pode ser que você tenha rinite. E a rinite também é uma doença inflamatória de fundo alérgico, mas que, diferente da asma, ela comete a via aérea superior. O mecanismo de doença é muito parecido. Tanto é que hoje, dentro da pneumologia, a gente usa muito o termo de via aérea única. Ou seja, você tem a via aérea superior e a via aérea inferior. O que é a via aérea superior?
é nariz, garganta e laringe. Isso é a via aérea superior. E a outra? A via aérea inferior é a partir da traqueia e dos brônquios. Traqueia, brônquio e alvéolo. Existe uma diferença, assim, o que é via aérea superior é mais simples, o outro é mais complexo? Sim, existe? Com certeza. Geralmente doenças que acometem a via aérea superior são doenças mais simples que dificilmente levam a alguma complicação mais séria. Por outro lado, doenças que pegam a via aérea inferior, elas podem sim se complicar, como por exemplo a asma. Às vezes a pessoa pode ter uma crise asmática muito grave e isso pode levar até ao óbito. A via aérea inferior, pneumonia é uma doença de via aérea inferior, que às vezes pode ser bastante grave. Então existe sim doenças de via aérea superior, na maioria das vezes são bastante benignas e sem maiores problemas. Quais os sintomas que devem levar uma pessoa ao médico quando ela não tem esse que é mais óbvio, que é o de via aérea superior? Por exemplo, para você fazer um diagnóstico de pneumonia em casa mesmo. Eu estou com alguma coisa que eu preciso ir ao médico, que pode ser uma pneumonia. O que indica a presença de uma pneumonia? Eu acho assim, motivação para procurar um médico começa com a percepção da pessoa. Se a pessoa está notando que tem alguma coisa de diferente, que a coisa não está legal, ela tem alguma dúvida, ela deve procurar o médico. Porque esse é o profissional que está capacitado para definir o que está acontecendo com o paciente. E outras indicações mais óbvias, por exemplo, como eu havia dito, febre muito alta deve ser motivo de procurar o médico, um cansaço, uma prostração, um desânimo muito intenso também, e indicação assim, de procura do profissional médico,